Olá, amigos do Vanguarda Espírita, do nosso Solução de Alguns Problemas pela Doutrina Espírita, do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós vamos conversar hoje sobre o homem durante a vida terrena. E este assunto, na verdade, resolve alguns questionamentos que são feitos durante o dia a dia, durante as nossas reflexões, durante as reflexões com amigos de fora da doutrina que fazem pergunta a respeito do que está contido e nós vamos estudar agora. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção. O espírito ainda errante está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se então do nascimento, ocasião em que ela se torna completa, o espírito perde a consciência de si e não recobre as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união então é completa e definitiva. O espírito, como vemos aqui, ele está ligado durante a concepção com a mãe, a mãezinha, não é? Através de um cordão fluídico. E esse cordão fluídico é o cordão, então, que liga, que faz essa ligação quando o espírito ainda está na erraticidade, ou seja, ele está ainda no mundo espiritual. A partir do nascimento, do momento em que a vida se faz presente, a vida orgânica, quando o nenê abre os olhos e desperta para esta vida orgânica aqui na Terra, esta ligação que deu-se durante a concepção e também durante a gravidez da mamãe, ela fica completa. Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união do corpo. Isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas. Mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. O estado intelectual e moral da criança durante a sua vida infantil, não é? Durante a vida toda, não só da juventude, da infância e juventude e adulta, é a concepção moral e intelectual que ela tinha antes de encarnar, porque o espírito guarda todas as suas, aquilo que ele adquire, todas as suas experiências durante as suas existências anteriores, como um tesouro, não é? Que fica a cada encarnação para que ele possa então usar estas informações durante as sucessivas vidas, as existências que ele vai ter. Qual a origem das ideias próprias, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução? As ideias inatas não podem
ter senão duas fontes: a criação das almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda, ou as ideias próprias, as tendências, não é? Para as disposições instintivas da arte e da ciência são adquiridas, como nós já mencionamos aqui, em existências anteriores, que ficam guardadas pelo espírito para serem utilizadas durante a encarnação presente. Como se podem revelar inteligência, gênios, nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? É um fato que prova serem as ideias próprias independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias próprias, mas não podem lhes dar essas ideias próprias. O homem inteligente é a encarnação de um espírito adiantado que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não a inteligência, quando esta inteligência não exista. Novamente, vamos perceber que o espírito, nas suas aquisições, guarda todas essas informações inatas, próprias dele, independente do meio em que ele nasça, independente do meio da educação que ele tenha. Esta inteligência, essa atividade proporcional à sua inteligência, ela fica demonstrada ao longo da sua vida, independente da educação que tenha ou não. Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? É o resultado do progresso moral adquirido com as ideias próprias, que são o resultado do progresso intelectual, à medida que progredimos durante a nossa existência, intelectualmente e moralmente, e ao retornarmos à pátria espiritual. Levamos essas experiências, levamos esta intelectualidade e esta moralidade ao reencarnarmos, independente do estado em que estivermos encarnados, independente da família onde estivermos encarnados, nós vamos então fazer florescer, como já falamos anteriormente, as nossas qualidades. Por que dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro não é inteligente? Um é bom e o outro é mau. Porque o filho de um homem com inteligência, algumas vezes um tolo, e o de um homem que é tolo é ou se desperta com uma inteligência diferenciada? É um fato esse que vem abonar a origem das ideias próprias. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de sorte alguma da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Geneticamente, os filhos têm qualidades herdadas geneticamente. Mas os pais não podem fornecer aos filhos aquilo que a alma provém. E o que a alma provém é uma particularidade, é um tesouro, é uma aquisição que o espírito
ao longo das existências, vai adquirindo. Se é o filho de um homem que não tem muita inteligência, mas ele se mostra extremamente inteligente e se destaca por essa inteligência, e ao contrário também, obviamente entendemos que a aquisição desta criança, que independente do meio desenvolve ou uma inteligência extraordinária ou não desenvolve a inteligência apesar do pai ser inteligente, é uma aquisição dele, do espírito desta criança, e obviamente ela não herda esta inteligência dos pais, mas características genéticas sim. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e o destes por aqueles? Os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos, e para excitá-los a isto, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso responsabilizados e muito, né? Muitas vezes existem situações em que filhos que, como nós vimos no texto, solicitam encarnar numa determinada família porque estão afeiçoados àqueles espíritos que estão naquela família, pais que permitem esta encarnação para formarem uma família de afinidade espiritual, no transcurso das vidas, das existências, da existência presente, acabam muitas vezes olvidando, esquecendo das suas responsabilidades. Pais que esquecem das responsabilidades para com os filhos, e filhos que esquecem das responsabilidades de amor, de cuidado e de carinho para com os pais, que os aceitaram, que os educaram e que os orientaram. Esta é uma situação que vemos com uma determinada frequência, e essa responsabilidade, então, a qual terão que responder, é uma questão da justiça de Deus. Porque há maus pais e maus filhos. São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros, e muitas vezes para responsabilizar, para a responsabilidade do que foram em existência anterior, a um é dado um mau filho, porque também ele foi, a outro um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram então esta penalidade mútua. Os espíritos então que se ligaram a uma mesma família são responsáveis, e os pais também são responsáveis por esta ligação, por esta situação em que decidiram vivenciar um tempo juntos. Mas acontece quando a providência divina permite o encarne de um filho ou de um espírito que não tem relacionamento com aquela família, não é? E esta é uma problemática que encontramos em muitas situações quando escutamos o seguinte: nem parece que é filho do mesmo pai. Os outros filhos são tão bonzinhos,
tão educados, todos gentis, e este menino é totalmente revoltado. Não, obviamente, que isto seja uma regra, não estamos falando em regra, estamos falando da possibilidade de acontecer o que Allan Kardec está citando no texto, quando ou um pai, ou uma mãe, ou um filho interagem numa encarnação sem serem espíritos simpáticos. E isto pode acontecer. E acontecendo, há necessidade desta prova ser ultrapassada, procurando-se sempre então a harmonia, a caridade entre os espíritos. Porque encontramos em certas pessoas nascidas em condição servil instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza? É uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. Independente da família em que ele nasça, este espírito mencionado aqui, se ele for um espírito que já tem uma superioridade moral, já um espírito desenvolvido nas suas qualidades, independente da família que ele venha a nascer, ele vai ser um espírito diferenciado, ele vai ser um espírito que vai mostrar uma superioridade moral. E ao contrário, também pode acontecer um espírito com ainda muitas caminhadas por fazer, com uma condição ainda de aprendizado muito grande, ao nascer numa família desenvolvida, com pessoas educadas, não vai conseguir acompanhar de imediato essa situação desta família, podendo muitas vezes trazer problemas e não aceitar as coisas como elas são naquela família, mostrando revolta, como também podendo incitar a ele mesmo um aprendizado e superar essa dificuldade, vindo a adequar-se a essa família e tornar-se um membro proeminente dela. Por que não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será ela necessária ao seu progresso futuro? O esquecimento do passado é, para nós, uma oferta divina. Imaginem se ao encarnar nós lembrássemos nas existências anteriores daquilo que fomos ou daquilo que fizemos. O nosso sentimento de culpa estaria mais proeminente e provavelmente nós teríamos dificuldades muito sérias na nossa encarnação ao notarmos também que membros da família em que vivemos foram inimigos, nossos inimigos no passado. Esta superação, ela precisa existir. E muito por isto, Deus, na sua bondade infinita, nos faz esquecer, durante a nossa existência encarnatória, aquilo que fomos, aquilo que fizemos, até também para que tenhamos, em muitos casos, um descanso na nossa condição espiritual. Qual é a origem do sentimento a que chamamos consciência? Como surge a consciência, este sentimento? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. Esta intuição, esta consciência, esta maneira de lembrarmos de situações que nos corrigem o caminho, que nos modificam um pensamento,
que nos orientam em ações que tomamos, ações que seguramente não seriam de correção para nós, vem através de uma intuição de que algo não está correto naquilo que estamos fazendo. Então, dizemos, a minha consciência está falando que isto para mim, para o meu interior, numa reflexão, que isto não está correto. De onde vem este sentimento? Vem do progresso efetuado pelo espírito ou de reminiscências deste espírito em encarnações anteriores, fazendo com que ele procure evitar determinadas situações que ele já vivenciou e que ele, em encarnações anteriores, percebeu que não eram corretas e não traziam possibilidades boas para ele. Amigos do canal Vanguarda Espírita, compartilhem os nossos vídeos, divulguem, toquem no sininho para receberem as novidades do canal, estejam sempre conosco, enviem também as sugestões e muito obrigado a todos.